Hoje, dados são uma das principais ferramentas para a criação de campanhas realmente eficazes. No próximo TED, Como Criamos uma Campanha com Base em Dados, o case Sou Juves, vamos analisar como a utilização estratégica de dados foi essencial para o desenvolvimento de uma campanha que não apenas conectou a marca com o seu público, mas também gerou resultados expressivos. Vamos entender o processo de coleta e interpretação dos dados com essas informações que orientaram a estratégia de comunicação e, principalmente, como elas ajudaram a criar uma campanha personalizada e relevante para os consumidores. O case Sou Juves é um exemplo claro de como a inteligência de dados pode transformar campanhas e gerar um impacto real na comunicação de uma marca. Antes de chamar a Samantha Marchiori, queria saber de vocês, quem aqui entende, já se familiariza com a leitura, né, o contato com os dados? Levantem a mão, por favor. Olha, a gente está bem. Esse é um mercado que está iniciando, né, que tem se voltado para prestar atenção quantos dados eles nos trazem respostas, insights, caminhos a se seguir. Porém, nem todo mundo está ligado nisso. E a gente está o tempo inteiro deixando dados por onde a gente passa. Toda vez a gente tem rastros deixados por aí, que inclusive a gente já ouviu aqui, né, nas outras palestras, que esses dados que a gente acaba deixando, ele faz com que as tendências e os insights e as inovações sejam pensadas, criadas e postas em prática. Para falar de dados com a gente, eu chamo agora Samantha Marchiori, diretora de atendimento da Layout. Seja bem-vinda, Samantha. Bom dia a todos. Nossa casa cheia, sala cheia, plateia diversa, que maravilha. Muitas mulheres, coisa boa. Então, e o mais legal é porque o que eu vou falar aqui hoje tem tudo a ver com a gente. Quer dizer, comigo um pouco, não tanto, né? Nem tanto, porque eu não estou muito na faixa, mas acho que a maioria de vocês aqui sim. Que é sobre as juventudes. Segundo o IBGE, a faixa que vai de 15 a 24 anos, jovem adulto até 39, imagina só, né? Como é que a gente faz para decodificar um grupo tão diverso? O que eles pensam, o que eles gostam, o que eles consomem, como eles consomem, o que a gente comunica, como a gente comunica e, principalmente, como é que a gente se comunica com eles. E aí o governo do estado, que é o nosso cliente, né, que foi quem demandou essa campanha para a gente, ele apostou em dados. E os dados hoje, eles são assim, a chave para a gente ter uma estratégia bem-sucedida. E, principalmente, além de bem-sucedida, falar com um público que é tão difícil, né, que é um público tão especial e diferente como os jovens. E aí, quando a gente analisa aí o comportamento das juventudes pós-pandemia, a gente percebe... Gente, eu estou só um pouquinho nervosa, tá? E aí eu começo a olhar para todo mundo e vou ficando mais nervosa ainda. Vou pedir até um copo d'água. E aí, quando a gente analisa esse comportamento do... Obrigada. Quando a gente analisa esse comportamento pós-pandemia, a gente percebe que houve uma questão aí muito grave, né? Bem grave, que foi a desconexão das juventudes com a educação e o mercado de trabalho. E como é que a gente faz para reconectar esse grupo com as políticas públicas do governo diante de tanta dispersão, diante de tanto desinteresse? Mais uma vez, os dados responderam. E aí a gente faz uma campanha, né, a nossa campanha, orientada 100% pelos dados, que a gente já começa a perceber que está tendo resultados. Existia um desafio que era tornar mais conhecido os programas e as políticas públicas do governo para esse público. E quando a gente começa a entender e a perceber os dados, a gente vê que a resposta para tudo isso daqui vem de lá. E o que a gente fez? A primeira coisa que nós fizemos para tentar entender esse cenário, a gente foi ouvir.
ouvir muito as juventudes. Como? A gente se baseou 100% por dados, embasamento, metodologia de dados. Primeiro, pesquisa. Pesquisa quantitativa, pesquisas qualitativas, né? Então, a gente entrevistou muitos jovens através dos grupos focais para a gente poder entender e perceber aí quais eram as percepções deles. Depois, monitoramento digital e social listening, muita escuta social, para a gente poder mapear as tendências e também entender, analisar a linguagem que mais se adequava e que mais engajava esse público. E, por último, e não mais importante, o acompanhamento sistemático das redes sociais, analisando a performance e também acompanhando o crescimento, né, do acesso ao site, do acesso às plataformas do governo e do acesso a uma rede que a gente não imaginava, mas que surtiu um efeito espetacular nesse público, que foi o canal do YouTube do governo. E depois disso, né, levantando todos esses dados, conectando, fazendo toda a análise e os cruzamentos, a gente... Tá tudo bem com a minha voz, gente? Que eu tô... Então, ótimo. Se tiver baixo, vocês avisam, viu? Porque eu tô... E aí, a gente, cruzando todos esses dados, a gente chegou a 4 conclusões, né? Foram várias, mas 4 nos chamaram muita atenção, que fez com que eles se conectassem ainda mais com a gente. Que era o quê? Primeira coisa, autenticidade. Precisamos ser autênticos. Segunda coisa, linguagem direta. Não adianta, sabe, inventar, fazer muito rodeios. Com as juventudes, a linguagem é direta. Depois, bem interessante, é como é que eles fazem, como é que eles gostam e como é que eles consomem produção de conteúdo. Então, assim, a produção de conteúdo calcada basicamente em música, então, muita música, e depois, aliás, né, além de autenticidade da música, cultura local. Então, a gente não podia, de forma nenhuma, desvirtuar o nosso caminho. Autenticidade, linguagem direta, música e cultura local. Foram os 4 pontos que mais apareceram nas pesquisas, no monitoramento, na escuta social. E aí, entendemos que a nossa campanha não podia fugir disso, né? A gente não podia tomar outro caminho e a gente não podia desconsiderar, de forma alguma, esses 4 pontos que apareceram. E aí, mais do que uma campanha, né? Porque, normalmente, quando a gente faz uma campanha, a campanha tem início, meio e fim, tem um tempo certo para começar, um tempo certo para terminar. Entendemos que a gente precisava criar um movimento, né? Dar mais sentido, fortalecer, na verdade, um movimento que, com o governo, já tinha começado, né, há um tempo atrás. Cadeira e eu, quase todos juntos. Obrigada. Obrigada. Então, a gente entendeu que, mais do que uma campanha, a gente precisava criar um movimento, né? Dar sentido a ele, porque o governo, diferente do que a gente pensa, ele já trabalha as políticas públicas da juventude há muito tempo. Existe, inclusive, uma coordenação de juventudes que trabalha para eles. Então, nós pensamos, uma campanha com início, meio e fim não fazia sentido, porque a juventude está aí, né? Ela não acaba, a gente está o tempo todo precisando se renovar, se reinventar. E a gente pensou, então, vamos lançar um movimento. O movimento Sou Juves, que é basicamente o quê, gente? A gente dá protagonismo para as juventudes. Eles pautam, eles alimentam. Então, tudo que passa pelas redes deles, tudo que eles querem compartilhar dos seus desejos, das suas fraquezas, dos seus desafios, né? Das suas narrativas, tudo isso a gente juntou e incluímos no nosso movimento. E esse movimento, né, essa campanha, Sou Juves, ele foi basicamente calcado nos nossos 3 Cs, que a gente chama aí. O primeiro C nosso é o C de conectar. Então, a gente conectou dados e pesquisas para gerar todos os insights. Nós construímos autenticidade. Então, a gente
como é que a gente construiu essa autenticidade? Criando, testando, monitorando o tempo inteiro. E, por último, convergindo a comunicação com os interesses do jovem. Então, a gente fez o caminho inverso, contrário, né? Então, a gente tem, com toda essa pesquisa, com todo esse levantamento de dados, identificamos tudo que interessava a eles e convergimos a nossa comunicação para o que eles demandavam, né? E não o contrário. Só que, com tudo isso, a gente ainda precisava de mais uma coisa. A gente precisava dar cara e dar um jeito único e singular para falar com eles. Então, com todos esses dados, com toda essa informação, com tudo que a gente já sabia, né, com os insights que já foram aparecendo ao longo do caminho, como é que a gente ia juntar tudo isso, transformar e fazer o lançamento de um movimento, de uma campanha que fosse a cara deles, né? que tivesse sido pautado por eles, porque as informações vieram, consolidamos e transformamos. E aí, o interessante é que o resultado foi em cima dos nossos 3 Cs e dos nossos 4 pontos: autenticidade, linguagem direta, produção de conteúdo e música. O grande X da questão aí é que a gente foi num ponto central, o ponto onde mais consome, o público que mais consome música hoje é o público jovem. E aí, por isso, a gente lança a nossa campanha Sou Juves, com esse clipe. Atrás, fazer acontecer, sei que sou capaz do primeiro emprego. Universidades, sempre criando oportunidades para crescer, construir é a chave. Meu corre é dobrado, a gente vai atrás, fazer acontecer, sei que sou capaz do primeiro emprego. Universidades, sempre criando oportunidades para crescer, construir é a chave. Transformar sonho em realidade, nasci para vencer, nasci para brilhar, com mais futuro será de verdade. Não tem seca que me pare, não tem luta que eu não vença. É só ter minha chance que eu faço a diferença. Os meus sonhos são gigantes, lutar é minha essência. Eu sou filho da Bahia, juventude é potência. Mudando o presente, fazendo a minha história. Enxergo lá na frente que o futuro é agora. Criar um futuro, fazer um presente. Sou juntos, tamo junto, vamos em frente. Criar um futuro, fazer um presente. Sou juntos, tamo junto, vamos em frente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Pois bem, gente, o resultado de tudo isso, de toda a junção, de todos os dados, da coleta de todos os insights, de monitoramento, resultou nesse clipe, que foi o lançamento do movimento. Então, a gente começou, né, com o lançamento. Não sei se algum de vocês estava aqui em setembro, quando aconteceu o Festival Sou Juves na Arena Fonte Nova, né, onde a gente juntou alguns artistas, Baiana System, Meli, enfim, foi uma festa muito grande. E foi ali que a gente começou, né, que a gente lançou o festival, não só aqui em Salvador, mas em todo o interior do estado, porque a juventude está no interior do estado também. E o clipe, assim como todo o resto da nossa campanha, né, todas as outras peças, a gente usou, né, nós buscamos também atender os outros pontos que apareciam na pesquisa. Então, influenciador, muitos influenciadores participando da campanha. O clipe, a gente teve a participação de 4 artistas, inclusive o jingle, essa música que vocês escutaram, ela foi co-criada, né? Foi a criação com um produtor musical do Nordeste de Amaralina. Então, ele esteve com a gente na construção da letra da música. Se vocês perceberam, assim, a gente tem todo o discurso do governo, todo o discurso da campanha na letra do jingle. Então, assim, é tudo muito casado, tudo muito pensado. Além de tudo que a gente fez, né, das peças de criação, a gente tem um canal aqui que a gente chama de Hub, né? A nossa landing page do Sou Juves, que tem todas as informações que a juventude precisa. Então, toda a nossa comunicação ela vai para essa plataforma. Essa plataforma ela está dentro do ba.gov.br.
que hoje é a plataforma de serviços do governo. E o que é legal nisso? Porque toda a informação que entra pela landing page, ela retroalimenta tudo que a gente precisa para voltar a se comunicar com as juventudes. Então, eles entram no site, eles buscam todos os serviços, todos os programas que estão disponíveis para eles, e essas informações voltam para a gente retroalimentar outras e próximas campanhas. Além disso, a gente deu uma cara nova para a comunicação, né, do governo, quando o público é juventudes. Então, a gente tem uma estética diferente, a linguagem é diferente, até a fotografia, a forma de fotografar, conceito, tudo adaptado para eles, incluindo, principalmente, o que nos interessa, que é o que são os programas. Quais são os programas, o que o governo tem de políticas públicas para as juventudes e como é que isso vem dentro da comunicação. Então, a gente tem inúmeros, né? Bolsa Presença, Mais Estudo, Programa E, CredAfro. O governo tem uma imensidão de programas e serviços para as juventudes que a gente precisava com que eles conhecessem ainda mais esses programas, e essa campanha veio para isso. E aí, a parte mais legal de tudo isso, né, que eu imagino que vocês estejam esperando, e o resultado, o que aconteceu? Né? Depois de todo esse movimento, depois de toda essa campanha, a gente teve números impressionantes, mais de 1 milhão de seguidores em todas as redes proprietárias do governo. A gente teve uma taxa de crescimento de seguidores de quase 200%, mais de 1 milhão de interações em todas as redes proprietárias, mais de 1 milhão de engajamento, principalmente no Instagram, mais de 9 milhões de video views esse ano em todas as redes, e o mais impressionante, que foi a nossa página do YouTube. Então, a gente começa, claro, né, essa comunicação lá atrás, se intensificou quando a gente veiculou a campanha. Os dados, eles foram o ponto de partida e a bússola que orientou toda a nossa tomada de decisão nessa campanha, desde as mais de 15 reuniões que nós tivemos com o cliente, dentro da agência. Então, o tempo todo, o dado ele foi o nosso orientador para chegar nesse resultado. E continua, tá, gente? Ainda tem muita coisa por vir. Como eu falei, a campanha ela não tem um fim. A gente começou, mas ela ainda está se desdobrando, vai se desdobrar. Ainda tem aí, pelo ano de 2025, mais shows, eventos, lançamento de game, novos conteúdos para divulgar os programas, né, de forma mais atrativa. E agora, em dezembro, o encontro estudantil, onde a gente vai fechar aí o ano com chave de ouro. É isso, muito obrigada. Eu sou Samanta. Eu quero agradecer a presença aqui da minha equipe, da Layout, Planejamento, Mídia, Atendimento. Beijo para vocês. Do meu querido cliente, Governo do Estado, que também está aqui presente, que fez, né, que nos permitiu ousar para poder entregar essa campanha Sou Juves. Muito obrigada.